Fala galera, beleza? Bom, o título do vídeo está aí, é meio sensacionalista, mas eu achei que foi um título legal para o tema que a gente vai tratar, né? Como ganhar dinheiro gastando. E esse é um tema legal, anda chovendo bastante, a obra está caminhando bem devagar, não montamos nem a primeira laje ainda, e porque a chuva realmente está atrapalhando, né? Então eu fiquei pensando quais vídeos eu poderia fazer para continuar praticando aí a gravação e edição de vídeos, né? E aí eu pensei nesse tema, como ganhar dinheiro gastando. Eu quero fazer mais vídeos sobre isso, né? Na verdade é um processo de compras, de como que o processo de compras é importante para a gente, para nós construtores pequenos, né? Ou mesmo para quem vai fazer uma casa que vai morar, por exemplo, vai fazer uma única obra na vida. Esse é um processo muito importante. E por que ele é um processo importante? Porque é aqui que o construtor ganha dinheiro. É na compra, não é na venda. Porque na venda, a não ser que o seu imóvel seja, e é difícil isso acontecer, né? Uma grife, alguma coisa muito assim, fora do padrão, dificilmente você consegue destacar o seu imóvel do valor de mercado com muita diferença, né? Aonde a gente pode mais ganhar é realmente comprando bem, porque as diferenças de preços no processo de compra é muito maior do que a diferença de preço que você consegue imprimir na venda. Eu preparei algumas planilhas, né? Eu tenho um processinho de compras montado que eu sigo, e depois eu vou mostrar vou colocar no vídeo as planilhas, vou comentar, né? E vocês vão poder ver, nos últimos 30 dias aí, fizemos 3 compras que nós fizemos, que tivemos, acredito que, um potencial de redução aí na casa dos R$ 10.000 em 3 processos de compra, né? Então, é um processo muito importante. Eu vou citar um exemplo, né? As pedras que nós acabamos de comprar para um prédio que nós estamos finalizando, que são os filetes da escada, soleira, a pia, lavatório. A gente fez tudo em verde ubatuba, né? A pedra verde ubatuba, a gente manda cortar tudo na marmoraria e depois monta lá, né? Nós tivemos um fornecedor que ofereceu o serviço para a gente sem a instalação por R$ 10.600, R$ 10.500, se não me engano. E nós fechamos com um fornecedor que forneceu o material mais a instalação por R$ 5.800, se não me engano. Então, assim, se você levar em conta a mão de obra da instalação, né, que estava envolvida no negócio, a diferença foi de 100%. Nós fechamos pela metade do maior preço, né? Mas a gente consegue alcançar isso porque existe um processo de compras. Esse processo envolve alguns pontos que eu vou comentar agora com vocês, mas que a gente sempre segue. E aí, algumas pessoas podem falar assim, pô, mas e eu que vou fazer um único imóvel, a casa que eu vou morar, por exemplo, eu vou criar um processo de compras? Porque quando a gente fala em processo de compras, dá a impressão que o negócio acontece dentro de um departamento, né? Não é. É uma planilha de Excel muito, muito simples, é o mais simples possível. E aí a gente orça os itens que a gente precisa comprar. É basicamente linhas e colunas, não tem muito segredo. A gente coloca os fornecedores, por exemplo, nas linhas e os itens nas colunas, por exemplo. Orça, coloca tudo ali e aí a gente escolhe a melhor compra. Eu vou falar disso mais adiante. Bom, voltando no caso de quem vai construir a casa para morar, por exemplo. Por que é importante estabelecer um processo de compras? Porque o processo de compras ele começa antes de você fazer, inclusive, o projeto. Talvez antes de comprar o terreno. Porque se você ainda não comprou o terreno, aproveita para fazer o planejamento de compras agora, antes de comprar o terreno. Porque daí você vai conseguir enxergar melhor o que você vai poder fazer. É que muita gente vai começar a construir e já tem o terreno, né? Então, eu tenho uma planilha de custos que eu faço para a viabilidade econômica do projeto antes dele acontecer. E eu divido ali, na ordem cronológica da obra, as etapas, né? Então, eu coloco lá aquisição do terreno, aprovação de projeto, fundação, alvenaria, laje, elétrica, hidráulica, telhado, esquadrias. A gente não pode começar a montar as esquadrias
antes de ter o telhado, e não pode fazer o gesso antes das esquadrias. Então vem telhado, esquadria, gesso, e depois a gente entra na fase de acabamento mesmo, né? Faz o acabamento externo, que no nosso caso é massa niveladora e grafiato, já entra com as pedras, piso e vai fazendo acabamento. Então eu divido nessas etapas todas aí, divido tudo. Faço a minha conta lá, não uso tabela nenhuma pronta de cube, por exemplo, né? O pessoal fala lá, é R$ 1.300 o metro quadrado. Não, eu faço o custo da obra, item a item, etapa por etapa. O quanto que vai de bloco na obra, né? Calcula lá, quantos blocos vai por metro quadrado de alvenaria, quantos metros quadrados de alvenaria que tem na obra toda. E aí você vai colocando lá os itens. Esse primeiro planejamento, ele não precisa ser um negócio detalhado, você orça ali com 1, 2 fornecedores, para você ter uma ideia de grandeza. Quando você for começar o processo de construção, aí você volta fazendo o processo de compras do jeito que nós vamos falar agora, que é bem detalhado com o máximo de fornecedores possível. O máximo de fornecedor possível quanto? Olha, nesse caso das pedras, que eu citei aqui o exemplo, nós orçamos com 8 marmorarias aqui da região, da cidade e das cidades vizinhas. Tá? Então, orça mesmo. E hoje a gente tem também o Mercado Livre, outras plataformas online de compras, né? Que a gente já pode comprar material de construção civil pela internet. Já conseguimos comprar cabo elétrico, acabamento de elétrica, torneiras, bastante coisa a gente compra pela internet. Então, vale a pena orçar também. E daí como que funciona, né? A gente orça com o máximo de fornecedores possível e joga nessa planilha os fornecedores e os itens. Você organiza a sua planilha lá, eu vou mostrar a minha, você vai ver que a planilha muda de item para item, porque cada um tem a sua peculiaridade, mas é item versus fornecedor. Aí você coloca os fornecedores e os itens, orça com eles e depois coloca os preços ali. E aí você tem duas situações. Você vai ter o fornecedor que vai ganhar no melhor preço global. Então você vai ter lá o fornecedor que você vai olhar o preço final dele, vai ser melhor do que todo mundo. Tá? E você vai ter a oportunidade de olhar para essa planilha e pegar os melhores preços. Porque nem sempre o fornecedor que tem o melhor preço global, ele vai ter o melhor preço em todos os itens. Então pode ser que tenha item que um outro fornecedor tenha um preço melhor. E aí você tem, de novo, mais duas situações. Você pode ou comprar, fazer a melhor compra, né, que eu chamo de fazer a melhor compra, é pegar item por item, ou você pode pegar esses itens que estão com preço menor, ir até esse fornecedor que fez o melhor preço global e falar para ele, você consegue chegar nesse preço, a gente fecha tudo. Normalmente funciona. Normalmente o fornecedor, para não perder a venda, ele já tem um preço bom, ele fecha. Uma outra ferramenta que a gente utiliza, e aí no nosso caso, né, porque a gente consegue fazer isso ali por causa do nosso modelo de negócio, é fazer compras à vista. Fazer compra à vista como? Então, por exemplo, essa obra que nós estamos fazendo aí agora, que está no diário de obras, né? A gente orçou a laje e já fechamos as 4 lajes à vista. Então, podia ter fechado uma laje. Não, a gente forçou no preço e comprou as 4. À vista foi o melhor, acho que deu 15%, 12% de diferença. Forçamos ali 3, 4 fornecedores aqui da região. Tivemos aí, acho que 12 ou 15% de diferença. Em alguns casos, por exemplo, esse da laje, né? A gente visita o fornecedor. Em alguns casos não, em muitos casos a gente visita o fornecedor. E por quê? Laje especialmente, né? Esses materiais críticos, no nosso caso o bloco estrutural, a laje, que são materiais estruturais do prédio, a gente visita para conhecer o processo produtivo. E você aí que não conhece, né, que vê assistir o vídeo, vai construir sua casa, visite também os fornecedores, porque você vai sentir diferença. Mesmo que você não conheça nada do processo produtivo, você vai chegar em um lá, a laje está secando no sol e no outro está na estufa ou na área coberta. Aí você começa a notar diferenças, né? Tem fábrica de laje que é fundo de quintal, né? Tem preço campeão, mas não tem controle de nada. Então a gente já selecionou esses fornecedores melhores e a gente monitora, continua visitando e tenta fechar no preço à vista. Tá? Outro tipo de material que a gente fecha
no preço à vista também com fornecedor só, é o fornecedor de bloco. A gente visita, né? Aqui na região a gente praticamente compra de um fornecedor só, que tem um bloco realmente muito bom, a fábrica muito boa, prensas importadas, os materiais são, o processo produtivo é inteirinho eletrônico, os blocos secam na estufa, tem um controle de qualidade bom, então a gente também compra com eles. Mas visitar os fornecedores o máximo possível. E esse é um processo importante porque conversando com outros construtores, né, conhecidos, a gente acaba descobrindo que alguns construtores já, pessoas que nem eu, que faz, né, a construção como meio de vida, e se acostumam a comprar nos mesmos lugares, né? Eu trabalhei numa multinacional, empresa grande antes, né? E aprendi que de tempos em tempos a gente tem que colocar um novo fornecedor naquele bolo de fornecedores que você tem daquele item, né? Então, eu comprei a laje agora, orcei com 3, 4 fornecedores. Na próxima obra, eu vou orçar a laje de novo, vou procurar mais um fornecedor para colocar ali no meio e dar uma bagunçada nos preços ali, né? Isso é importante para o processo de compras. Então, eu vou mostrar a planilha para vocês agora. É uma planilha bem simples, mas que eu acho que tem um valor enorme. O importante desse vídeo é entender que para quem constrói e vende, o maior ganho realmente está na compra. É lógico, o maior ganho está na estratégia do negócio em si, de você construir no lugar certo, desenvolver a construção certa para aquele lugar, para ele atingir o topo do preço ali de mercado, né? Porque o mercado ele tem um range ali de preço, o topo, o fundo e o meio. Se você fizer um imóvel que não se encaixa ali na região, ele pode ser que fique no fundo, né? Se você fizer um imóvel ali, melhora um pouco, pode ser que ele atinja o topo. Mas nunca vai fugir muito daquele range ali. Então, o ideal é construir o imóvel que esteja no topo com o menor custo possível. Aí você vai ganhar, né? É aí que está o maior ganho. Eu tenho convicção que é na compra que a gente ganha dinheiro. Depois de bastante tempo já comprando e vendendo imóvel e construindo, fazendo manutenção depois de novo, né, depois de entregue, que é na compra que a gente ganha, tá bom? Continua acompanhando os vídeos aí, eu vou ver se eu faço mais vídeos sobre compras e vamos lá ver a planilha agora. Fala galera, beleza? Bom, dando continuidade aqui, esse é o modelinho de planilha que eu uso, bem simplesinho, vocês podem ver, ó, não tem muito, é sempre a mesma lógica, né? Eu coloco os fornecedores aqui, os itens aqui em cima, né? E aí a gente distribui os preços. O que aconteceu aqui? Esse aqui é o orçamento das pedras, né? Então, nesse caso das pedras, eu não consigo comprar, por exemplo, até posso, mas pela minha experiência dá dor de cabeça, né? Então, por exemplo, se eu compro o filete com esse fornecedor e as pias com esse outro aqui, não fica um negócio legal, as pedras vêm em cor diferente, porque é um negócio natural. Às vezes até com o mesmo fornecedor a gente tem essas diferenças, né? Mas o grande problema aqui é a instalação, porque eu comprei esse aqui já com instalação. Então o que eu fiz? Eu coloquei o preço global, mandei essa lista aqui para cada um deles, eu utilizo o WhatsApp mesmo, né? Então eu vou salvando lá no WhatsApp, né? Então, por exemplo, o contato do Rodrigo, eu coloco lá, Rodrigo Marmoraria, Marcelo Marmoraria, André Marmoraria, Luiz Marmoraria, e Marie, Gilberto, Sandro, e coloco Marmoraria na frente. Então, quando eu digito na busca do WhatsApp lá, Marmoraria, já aparece a lista dos fornecedores, né? Aí eu só colo ali no WhatsApp o que eu quero de orçamento, mando para todo mundo, o pessoal me retorna e eu lanço os preços aqui. O mesmo com a laje, né? Então tem lá alguns fornecedores de laje, eu coloco o nome Luciano Laje, Matheus Laje, Tiago Laje, né? E tenho outros lá também. Hidráulica, mesma coisa, né? Hidráulica aqui eu não coloquei o nome do fornecedor, mas eu faço isso com tudo. Fornecedor de pedra, areia, serralheria, né? Eu coloco lá fulano de tal serralheria, fulano de tal serralheria, para poder montar o orçamento. Nesse caso aqui, eu orcei instalado e sem instalação. Aí teve fornecedor, por exemplo, esses caras aqui, ó. Esse Luiz aqui me orçou só sem instalação, tá vendo? A Marie também, o Gilberto e o Sandro.
Daí, se a gente pegar esse último valor aqui, ó, R$ 10.631 foi o orçamento do Sandro sem a instalação, tá? A pedra verde Ubatuba. E nós fechamos com o Rodrigo por 5.850 instalado, tá? Na verdade, depois o preço ficou muito maior que isso, né? Porque visitando a obra, né? O Rodrigo fez questão de ir lá visitar a obra. Ele deu algumas sugestões pra gente e a gente acatou a sugestão dele e acabamos nem orçando esse material excedente. Ele sugeriu pra gente colocar um acabamento em pedra nas sacadas, né? E aí fez uma proposta de valor por sacada para a gente colocar uma pingadeira de pedra e ficou muito bonito, eu gostei muito. Depois, se der, eu faço um vídeo e mostro para vocês. E aí fechamos com ele. Ele cobrou mais R$ 150 por sacada e depois mais algumas coisas lá, né? O que ajudou a ficar barato esse outro material que nós fechamos das sacadas foi que o Rodrigo sugeriu para a gente fazer em ardósia. E eu particularmente tenho um preconceito com pedra ardósia, não acho que fica bonito, mas ele vendeu tão bem o peixe que nós experimentamos e realmente ficou bom, viu? A sacada ficou bem bonita, depois eu gravo um vídeo lá mostrando. Bom, mas é isso. Então aqui nós orçamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fornecedores. O material foram 73 filetes para a gente colocar nas escadas, né? Aquele acabamentinho na frente da escada que fica bonitinho em pedra, né? 8 pias, 8 lavatórios, 8 soleiras e uma soleira maior para colocar na porta de entrada no prédio. Depois a gente ainda fechou mais 8 pingadeiras para sacadas, tá? Achei que nós fizemos aqui uma compra excelente. Fizemos 50% no fechamento do negócio, 50% na entrega, ele já entregou, ficou ótimo. Segundo, então aqui, ó, bem rapidinho, a gente ficou com uma diferença, que tem o resto do material que não está aqui nesse orçamento, né? De R$ 4.781, mas isso aqui a gente acho que pode passar dos 6.000. Depois foi a laje. O orçamento da laje, ele vem, é um orçamento grande, extenso também, mas ele não tem muito item, né? Não dá pra gente dividir o orçamento da laje assim em itens igual aqui o da pedra. Por quê? Porque a gente só orça a laje, que são as vigotas, com as tavelas de isopor, né? E aí então, neste caso, nós fechamos aqui com o Luciano lá. Então, se a gente pegar a diferença do maior preço para o menor, deu R$ 964. Tá? Uma diferença grande também, né? Chegando nos 10% aí, fácil, e esse aqui encostando no 100% ali, se a gente comparar com o preço que nós fechamos. E aqui o de hidráulica, né? Aqui no de hidráulica que tem uma coisa interessante, tem outros orçamentos grandes que eu vou fazer ainda, daí eu vou gravar, que é isso aqui, ó. Esse fornecedor aqui, ele fechou o melhor preço, tá? R$ 1.116. Esse aqui 1.168 e esse 1.179. Então esse aqui tem o melhor preço global. Só que é o seguinte, se a gente somar todos os melhores preços, vocês vão ver que a gente tem um valor melhor, fazendo o que a gente chama de melhor compra, né? Então, a melhor compra ficaria em 1.110, né? E o que a gente faz nesse caso? Eu ligo nesse fornecedor e explico para ele, falo, ó, se eu comprar o joelho no outro fornecedor aqui, no seu concorrente, e o joelho de esgoto e o de água, mais o sifão, eu vou diminuir a sua proposta aqui e vou comprar melhor. Se eu fechar com eles, tudo vai ficar em 1.110. Você não faz para mim 1.100 e a gente fecha? Então daí a gente ainda consegue muitas vezes esse golinho no final ainda, né? O que era para ser ótimo, que era 1.110, a gente ainda arredonda para 1.100.
Então, é isso que eu falei sobre ganhar dinheiro gastando, né? É na compra. Você vê aqui, eu acho que eu tinha dito 10 mil, não sei, não vai chegar em 10 mil, mas aqui a gente pode tranquilamente encostar nos 6 mil reais. Eu acho que ficou mais que isso, né? 6 mil reais, se a gente somar com o da laje, vai dar 7 mil reais tudo de diferença, né? Então, pra você ver, num processo de compra, que a gente conseguiu, comparando com o pior preço, né? 7 mil reais, é aqui que está o nosso ganho. Porque, vamos pegar esse pior caso aqui, ó. Por que esse cara põe esse preço? Porque tem gente que paga, né? Conheço esse fornecedor aqui, ele tá todo ano eu orço com ele, né? E tem gente que paga, marmoraria dos cabos, eu acho que tem 2, 3 marmorarias por aí, e o pessoal paga, né? Se esse cara tá no mercado, é porque tem gente comprando, porque se ninguém comprar, esse cara não fica uma semana aberto, né? Isso aqui é um negócio que depende, a construção civil depende de venda, tem que ter um fluxo alto de venda. E por outro lado, como que esse cara aqui consegue fazer isso? Né? Fui lá visitar, conhecer a fábrica dele, uma fábrica linda, enorme. E o Rodrigão produz pra caramba, cara. Produz muito, né? E consegue um preço excelente, um atendimento espetacular. Fomos lá, já conheci uma família dele lá indo, o pai. E ele tem 2 marmorarias também, tem os caminhões, ele mesmo busca as pedras que ele usa lá. Então por isso que ele consegue reduzir preço, investir em maquinário. Conheci uma máquina dele lá, eles mostraram pra gente um galpão novo que eles estão fazendo. A máquina faz 2.000 metros de acabamento, 1.000 ou 2.000 metros de acabamento em pedra por dia. Coisa linda. Então você visita, você vê que não é só preço baixo, tem negócio por trás, entendeu? Tem estratégia, não é um cara que fica dormindo no ponto. Bom, então é isso. Quis mostrar bem simplesinho a planilha para vocês. Num próximo vídeo a gente pode fazer uma planilha de custo da obra, tá? Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.